Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, a sua alegria está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. O fruto dá na estação apropriada, e tudo quanto fizer será bem-sucedido. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com sua mão. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de suas mãos, feliz será e se irá bem. Sua esposa será como a videira frutífera ao redor da sua casa, e os seus filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Que bom é ouvir as promessas de Deus contidas na Bíblia. No entanto, melhor ainda, queridos, é ver se cumprindo na vida de homens fiéis as promessas que nós acabamos de ouvir. Homens que têm se dedicado à obra de Deus. Homens que têm aceito o chamado do Senhor para serem sal e luz nessa terra e para cuidarem de mim e de você. Eu quero homenagear, neste momento, os pastores que tanto têm se dedicado a nos abençoar com sua vida, com sua orientação e com as palavras de conhecimento e de inspiração que eles têm recebido de Deus. Nosso muito obrigado a todos os pastores, em especial aos nossos pastores da PIB Crato, pastor Samuel e pastor Hélio. Que Deus abençoe vocês. Ore comigo. Enquanto eu oro, eu quero convidar você a, nesse momento, estar ofertando, entregando o seu dízimo e a sua oferta. As contas da igreja vão aparecer e você tem essa oportunidade de exercer a sua fidelidade e a honra a Deus. Senhor Deus, quero neste momento agradecer a Ti, Pai, porque Tu tens nos concedido, Pai, homens fiéis, líderes, pastores, que têm cuidado de nós continuamente, que têm nos ajudado, nos abençoado, nos inspirado. Quero pedir que Tu estejas abençoando esses homens, Pai, e que Tu os guarde e livre de todo mal, sustentando com a Tua destra fiel, para que eles continuem, Senhor, fazendo a Tua obra. Abençoa também esse meu irmão que está assistindo neste momento a este vídeo, que Tu possas guardá-lo e livrá-lo também, Pai, de qualquer mal. Abençoa-o, guarda-o e fique sempre com ele, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Um forte abraço. Olá, meus pastores. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, porque vocês aceitaram o chamado de estar à frente da igreja e de cuidar do rebanho de Deus. Obrigado em especial porque vocês têm cuidado de mim, da minha família, com muito amor, com muito zelo, com muito carinho. Que Deus abençoe a vida de vocês e esteja sempre abençoando, guardando e inspirando para que vocês nos inspirem também. Um abraço, Deus abençoe. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu, através desse vídeo, prestar a minha homenagem aos queridos pastores. Um abração a todos aí, tudo de bom. Que Deus os abençoe e continue derramando da graça dele, dando toda a sabedoria necessária para que vocês continuem conduzindo o rebanho e suas famílias. Vocês continuem sendo essas bênçãos nas nossas vidas que trazem tantas palavras que nos fazem crescer, nos aproximando de Deus. Um abraço. Amém. Olá, meu querido pastor. Passando aqui para desejar um feliz dia do pastor e dizer que eu sou muito grato por ter um pastor como você, como um exemplo, como uma pessoa em que a gente se espelha.
em busca e almeja ser igual. Assim, porque eu sei que o Senhor almeja ser que nem Cristo. Queridos pastor Hélio e pastor Samuel, eu queria agradecer pelos pastores, pelo que vocês são na vida da gente. Eu pessoalmente sou muito grata, vocês tiveram uma participação na minha vida que eu nunca vou esquecer, que foi quando participaram da conquista da minha bomba de insulina, que foi algo que mudou minha qualidade de vida e por isso eu vou ser eternamente grata. Obrigada porque vocês cuidam de nós em todos os aspectos. Próximo domingo, comemorado do pastor, quero desejar tudo de bom ao nosso pastor emérito Samuel Lobo, do nosso pastor Hélio Damasceno, que Deus os abençoe sempre. Muito obrigado por ter vocês e por Deus vocês em nossas vidas. Parabéns, pastor Samuel, pastor Hélio, que Deus abençoe a vida de vocês com muita saúde e paz. Somos muito felizes em sermos liderados por pessoas que são tementes ao Senhor, homens de caráter e de fé, que nos inspiram nessa vida cristã. Deus abençoe vocês. Bom dia, meus pastores queridos, pastor Samuel, pastor Hélio. Meu sentimento nesse momento é de gratidão. Gratidão a Deus por fazer parte desse rebanho, por fazer parte dessa família. E eu oro a Deus para que Deus guarde vocês de saúde, discernimento e sabedoria. E que vivam para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu deixo aqui Colossenses 3:23. Porque todo o serviço que a gente faz é para o Senhor e a recompensa vem dele. E esperem no Senhor, que o trabalho para o Senhor não é vão. Deus abençoe suas vidas. Um abraço grande. Que grande presente é fazer parte da família PIB Crato. Melhor ainda é ser liderada por dois grandes homens de Deus, homens de caráter aprovado, homens íntegros como o pastor Hélio e o pastor Samuel. Sou muito grata ao Senhor pela vida de vocês. Estou aqui em nome da Rede Impacto para desejar um feliz dia do pastor Batista e dizer que nós amamos muito vocês e desejar que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, guardando, protegendo e abençoando. Um forte abraço. Graça e paz, irmão. Homenagear os nossos pastores, pastor Samuel e pastor Hélio, em 30 segundos é simplesmente impossível. Mas nós queremos dizer que louvamos a Deus pela vida de vocês, homens de caráter, fé, palavra, temente a Deus. Dizer também o quanto vocês são importantes em nossas vidas. Obrigado pela preocupação, dedicação, amor e carinho. Deus os abençoe. Amamos vocês. Oi, pastor, eu tô aqui só para agradecer mesmo por tudo, pelas pregações, pelo exemplo que o Senhor é na minha vida de amor e de intimidade com Cristo, de fé, de confiança em Deus. Muito obrigada por me ensinar tantas coisas através da palavra. Obrigada por, através da sua vida, cuidar da minha vida. Muito obrigada por tudo. Bom, através desse vídeo eu quero homenagear os pastores, esses homens de Deus que há muitos e muitos anos são exemplo para minha vida. Boa parte do homem que eu sou se deve a eles. Deus abençoe a vida de vocês, meus pastores. Um beijão. Bom dia, amados irmãos. Nesse momento nós queremos dar graças a Deus nesse dia em especial pela vida dos nossos pastores, o qual o Senhor nos abençoou com essas vidas tão preciosas. Pela vida do pastor Hélio, muito obrigada por sua dedicação, por sua esposa que tem acompanhado com tanta dedicação a sua função de ser esposa e de ser líder também dentro da igreja. Dou graças a Deus pela vida de vocês. Dou graças pela vida do pastor Samuel, que tanto tem honrado o seu papel como líder de uma igreja, como cuidador de ovelhas durante tantos anos. Damos graças a Deus pela vida de vocês.
E realmente isso aqui é bíblico, né? Nós honrarmos os nossos líderes. Em Hebreus 13:7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes que transmitem a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Parabéns, pastores. É uma bênção ter vocês como pastores. Graças pela vida e pela dedicação de vocês a nós, ovelhas, né? É possível ver com facilidade traços do caráter de Cristo na vida de vocês. Parabéns. Um abraço. Oi, pastor Samuel. Oi, pastor Hélio. Hoje eu quero desejar a vocês um ótimo dia do pastor, que vocês tenham um dia de muita alegria e que vocês sempre sejam esses pastores ótimos para a nossa igreja. Um beijo, estou com saudade. Olá, pastor Hélio, pastor Samuel. Nós queremos dizer que nossa família, nós nos sentimos privilegiados de termos vocês dois como os nossos pastores. E nesse dia em que se comemora o Dia do Pastor Batista, queremos que Deus continue abençoando a vida de vocês dois e as suas famílias. Um grande beijo e um grande abraço da nossa família. Fala, meu pastor, passando aqui para lhe desejar feliz dia do pastor, agradecer por todo o seu cuidado, agradecer por todo o seu empenho no cuidado do nosso rebanho, de mim pessoalmente como ovelha, sobre os seus cuidados, e pedir para que Deus continue abençoando o Senhor, lhe enchendo de graça, cuidando do seu ministério, lhe guiando em tudo, em sua casa, na igreja, por onde quer que o Senhor vá, que o Senhor continue sendo esse homem abençoado e abençoador, que é. Deus lhe abençoe e estamos juntos. Feliz dia do pastor! Bom dia, pastores, pastor Samuel, pastor Hélio. Nós estamos aqui na oração da madrugada e gostaríamos de deixar uma mensagem aqui para vocês. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Com carinho, dedicação e amor, vocês têm cumprido o papel de pastor. Muito obrigada. Muito obrigada. Louvamos a Deus por vocês terem respondido sim ao chamado do Senhor. Por isso, nós desejamos a vocês Feliz Dia do Pastor! Parabéns, pastor, pelo seu dia, por você exercer tão bem essa tarefa que Deus te deu. Muito obrigado porque o Senhor cuida dessas ovelhas com tanto amor e com tanto carinho, viu? Que o Senhor continue te dando força, garra e sabedoria para estar lidando com o teu povo. Parabéns, pastor. Que Deus te abençoe. Olá, pastor lindo, santo e cheio de unção. Gostaria de agradecê-lo por ter me recebido tão bem na comunidade da paz e por ter investido e continuar investindo na minha vida espiritual. Creio que sem a sua presença, minha caminhada como cristã seria muito mais difícil. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Oi, pastor. Oi, pastor Hélio. Oi, pastor Samuel. Eu sou o dia do pastor e eu quero que Deus fez vocês e eu quero te dizer uma coisa muito feliz que eu tenho a dizer. Que vocês são os melhores pastores, que eu te amo. E hoje é o dia do pastor. Então, beijo. Tchau, tchau. Tô com saudade. Meu amor, nós estamos aqui para lhe parabenizar pelo Dia do Pastor. Eu sou muito feliz em ter você como meu esposo, como pai dos meus filhos, como meu amigo e meu pastor. Você realmente pastoreia o coração da nossa família. Muito obrigada, porque você exerce o ofício que Deus lhe deu com zelo, com esmero, com dedicação, com sabedoria, com responsabilidade. Todos os dias eu tenho a certeza de que você foi capacitado por Deus para exercer esse ofício, porque você o faz muito bem. Verdade, eu e Lícia somos muito abençoados de podermos ser pastoreados diariamente por você, e a comunidade da paz também é muito abençoada de poder compartilhar um pouco desse pastoreio. Eu queria também mandar um abraço para o nosso pastor Samuel, pastor emérito, que tem guiou a congregação aí por tanto tempo, a comunidade da paz, com muita sabedoria, muito zelo. Um abraço para os dois, que Deus os abençoe e feliz dia do pastor. Feliz dia do pastor, pastor Samuel.
não há outro igual. Ao Senhor não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual. Ao Senhor não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. Não há outro igual. Ao Senhor não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. Todo louvor e toda a glória, 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 todo louvor e toda a glória. Digno é o Deus de Israel. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. Não há outro igual. Ao Senhor não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome
nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Isso é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Olá, meu povo, graça e paz, povo de Deus, que a misericórdia, a bondade do nosso Deus seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Mais uma vez aqui para trazer a mensagem da palavra do Senhor a todos nós. E eu quero, antes de ler o texto, antes da mensagem, dizer que nós temos, eu creio que, boas notícias acerca desse tempo. Estamos nos reunindo com um grupo para elaborarmos um protocolo, já pensando no nosso retorno, glória a Deus, claro, com responsabilidade, com muito cuidado, obedecendo às orientações dos nossos governantes, as orientações de saúde, e eu creio que em breve nós avisaremos aos irmãos sobre o dia do nosso retorno. Eu creio que está próximo de nós voltarmos a nos reunirmos ali em nosso templo para juntos, eu creio que ainda com restrições, ainda com muito cuidado, mas ali estaremos louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Mas os irmãos serão antecipadamente avisados, nós estaremos divulgando a data, tudo certinho, divulgando o protocolo, como que será, para que os irmãos possam ficar por dentro das notícias. Mas eu creio que já é um bom sinal, já é um indício de que as coisas estão começando a voltar à sua normalidade. E a nossa oração é para que o Senhor continue manifestando sua misericórdia sobre nós, que Deus nos ajude,
Que Deus olhe para nós, que o Senhor esteja com sua mão estendida sobre todos nós, para que não só retornemos, mas que voltemos às nossas atividades normais e com muitas lições aprendidas, né? Nós não podemos apenas voltar à normalidade da nossa vida anteriormente a esse tempo. Eu creio que voltaremos, mas com outras perspectivas, com lições, aprendizados, visões, conceitos. Eu creio que muitas coisas mudaram na nossa vida ao longo desses quase 3 meses que nós temos passado aí de quarentena, de isolamento social. Mas os irmãos serão avisados, nós estaremos divulgando para os irmãos. Então vamos ao nosso texto. Nós estamos, digamos, quase que no final do nosso Sermão do Monte, possivelmente mais 1 ou 2 mensagens, e assim nós concluiremos o Sermão do Monte. Mas antes de lermos o texto, eu queria orar, que o Senhor esteja nos abençoando nesse tempo. Eu queria que você concordasse comigo nesta oração. Pai, muito obrigado por mais uma vez em que nós estamos aqui para expor a Tua Palavra, para pregar a Tua Palavra. Que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, nos guie na ministração, na pregação, e que esta palavra, Senhor, pregada venha aos corações dos ouvintes, daqueles que estão assistindo, daqueles que estão na escuta desta mensagem. Que o Senhor é o conhecedor dos nossos corações, o Senhor nos conhece intimamente, sabe do que nós precisamos. Que esta palavra possa transformar a nossa vida, nos levar a uma edificação e para que a nossa vida glorifique cada vez mais o Teu nome. Abençoa todos, Pai, nesse momento, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo que se reúne para assistir a Tua palavra, a Tua mensagem. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7 e versículo 15. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 20. Tá? Nós só vamos ficar até o versículo 20. Mateus capítulo 7, versículo 15 até o versículo 20. Cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres. É a orientação principal aqui do Senhor. Vamos ler o texto. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. Amém? Que Deus abençoe. Leitura da sua palavra, palavra poderosa, viva, eficaz, inerrante, essencial, imutável e que pode mudar a nossa vida. Então, Jesus orienta aqui os seus discípulos a serem cuidadosos, né? Ou seja, a ficarem de vigilância, ficar de guarda, a ter, né, uma atenção mais aprofundada em relação na questão da vigilância, no que se refere aos falsos profetas. Martin Lloyd Jones, ele nos faz uma afirmação muito interessante e eu quero aqui compartilhar. Ele diz que a partir desse versículo até o final, até o versículo 29, o que Jesus quer dizer é uma única coisa. Jesus quer tratar apenas de uma única mensagem
aqui, do 15 até o 29, ele quer ressaltar apenas um grande princípio, uma única mensagem. Ou seja, ele está enfatizando que somente existe uma única porta. Ou seja, ele fala da importância de se entrar pela porta estreita e de se ter a certeza de estar caminhando ao longo do caminho apertado. Então é como se ele dissesse que a partir daqui, a única mensagem, ou seja, a mensagem, o princípio, o que Jesus quer dizer para os seus discípulos é que existe a porta estreita e que eles precisam atentar no caminhar do dia a dia, ao longo de sua jornada, para saber se eles estão de fato andando por este caminho, né? Eles precisam ter a certeza de estar por essa porta. Então o que a gente conclui? É que, em outras palavras, o que ele quer dizer é que isso aqui, o que nós estamos lendo do 15 ao 20, nada mais é do que um reforço do que nós falamos anteriormente. Eu acredito que você está lembrado, dos versículos 13 e 14, a última mensagem, quando nós falamos sobre a porta estreita e a porta larga. Nós falamos do caminho apertado e do caminho espaçoso. A gente discorreu esses dois versículos na última mensagem, e o que Jesus está querendo dizer aqui é apenas reforçando isso. Ele elabora, quando Jesus fala da porta estreita, do que a gente viu, nós fomos confrontados. Eu creio que você parou para pensar, para analisar sobre que caminho você tem percorrido. A gente discorreu aqui um pouco das características desse caminho, e eu creio que fez a gente refletir muito bem sobre isso. Quando Jesus estava apresentando, falando sobre a porta estreita, ele fez uma espécie de convite ou uma exortação aos seus discípulos, porque assim, tudo que Jesus vem fazendo, vem trazendo, vem orientando, aconselhando os seus discípulos, está de acordo com aquilo que faz parte do caminho apertado. Então, tudo que Jesus apresenta ali, desde o começo das bem-aventuranças, quando ele fala da essência e do caráter do súdito do reino de Deus, depois ele fala das atitudes, do comportamento desse cidadão do reino dos céus. Então ele está dentro de um contexto ali de tudo isso, tudo aquilo ali faz parte do caminho estreito, e que nesses versículos Jesus estava chamando os seus discípulos a uma resposta, a um posicionar-se, a um momento de decisão. E ele elabora isso, para que eles estivessem realmente caminhando ali, tendo essa certeza de estarem caminhando pelo caminho apertado. Nesses versículos de 15 e 16 especificamente, os demais versículos, ele usa uma parábola, ele usa uma figura de linguagem para falar dos falsos profetas. Ele está falando aqui dos perigos. Ele passa a elaborar aqui uma questão tratando dos perigos, dos obstáculos, dos empecilhos que encontrarão aqueles que querem entrar pela porta estreita. Então, todos aqueles que querem percorrer essa estrada, eles enfrentarão, eles se depararão com alguns obstáculos, com alguns perigos. E um dos perigos que ele está dizendo aqui, os falsos profetas. Então ele está tratando aqui dos falsos profetas como um perigo ou um empecilho para aqueles que querem entrar pela porta estreita. Talvez você não entenda a importância, ou quão relevante é nós tratarmos sobre essa temática, falsos mestres, falsos profetas, principalmente nos dias de hoje, Talvez você não entenda, mas eu quero dizer para você, para nós, que é extremamente necessário, é extremamente urgente que a gente discuta, que a gente reflita, que a gente trate sobre esse assunto o surgimento dos falsos profetas no meio da igreja do Senhor Jesus. É bom que se diga isso, por inúmeras razões. Diversas são as razões pelas quais nós precisamos discorrer
nós precisamos conversar, nós precisamos debater sobre o assunto falsos profetas. Mas eu quero me deter apenas duas. Uma delas, por que nós precisamos falar sobre isso? Por que é necessário, por que é tão relevante? Uma delas, nós vivemos dias difíceis. Eu creio que você concorda comigo. Os dias que a gente vive são difíceis, são dias de crises em todas as áreas, emocional, na saúde, econômica, e esse é um tempo em que as pessoas estão mais vulneráveis no que se refere à área da espiritualidade. Por ser um momento de vulnerabilidade, onde as pessoas estão carentes, elas acentuam mais essa carência, muitas pessoas querendo ouvir uma mensagem agradável, uma mensagem de paz. É exatamente nesse contexto que pode se levantar os falsos profetas, para enganar as pessoas, porque essa é a função deles, e assim desviar as pessoas do caminho certo. Esse é o momento em que nós, pregadores da palavra do Senhor, nós, ministros do Senhor, povo de Deus, nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos aproveitar a oportunidade para falar a verdade acerca de Deus, acerca do homem, acerca do mundo. Esse é o momento. Então, nesse momento também a gente precisa ter muito cuidado, porque esse é o momento oportuno de aproveitadores. Muitas pessoas se aproveitam da carência das pessoas para usarem palavras lisonjeosas, palavras agradáveis, palavras que tragam uma esperança, e na maioria das vezes tudo isso é uma fachada, isso é falso, e muitas pessoas são enganadas. Então por isso que nós precisamos falar sobre os falsos profetas. Essa seria uma das razões. Nós precisamos estar com os olhos bem abertos. Eu quero trazer isso para você nesse momento. Abra seus olhos, procure entender e discernir realmente sobre esse assunto. Uma outra razão para o surgimento dos falsos profetas, da disseminação dos falsos mestres, está no contexto que a gente vive. Nós vivemos um contexto de analfabetismo bíblico, onde as pessoas pouco ou quase nada conhecem sobre a sua verdadeira fé. Você que me escuta, você que está me assistindo nesse momento, o quanto você sabe sobre a fé que você professa? Sobre as doutrinas que você afirma crer? O quanto você conhece sobre elas? Qual é o aprofundamento que você tem sobre essas verdades? Então, assim, nós vivemos dias de negligência em relação ao estudo da palavra de Deus. Nós vivemos dias de negligência em relação à própria palavra de Deus, quando muito se lê de maneira superficial, muito rasa, sem aprofundamento nenhum. Com isso, nós ficamos o quê? Nós ficamos vulneráveis para ao surgimento desses falsos profetas. Porque como é que nós vamos descobri-los ou desmascará-los se nós não conhecemos a verdade? Se nós não temos disposição de procurar na palavra de Deus para saber se o que eles estão falando é realmente bíblico, se a Bíblia respalda o que eles estão dizendo. Então nós estamos vivendo num momento assim, de ignorância em relação às verdades, ao conhecimento das verdades profundas da fé cristã. É raríssimo as pessoas que têm esse conhecimento ou que se importam com isso. Muitas vezes pega a Bíblia, vai à igreja, louva o Senhor, ouve ali a palavra, mas a relação com a palavra fica nisso, irmãos. Isso é muito, isso não sustenta, isso não protege, isso não alimenta, isso não edifica. Nós precisamos, como povo de Deus, nos voltarmos para a palavra do Senhor. Nós precisamos nos voltar para o conhecimento. Nós somos desafiados ao conhecimento das Escrituras. Nós temos a revelação do Senhor, essa revelação escrita,
que o Senhor trouxe para nós, onde aqui é o nosso manual, a nossa instrução, e infelizmente muitas pessoas negligenciam o conhecimento da palavra do Senhor. Por isso, por essas duas razões, nós precisamos sim discutir sobre os falsos profetas, nós precisamos tratar sobre isso, entender essa advertência de Jesus como seríssima, perigosíssima. Você vê que Jesus estava orientando os seus discípulos, porque Jesus entendia que os seus discípulos poderiam ser vitimados por esses falsos profetas. Muitas pessoas ali poderiam cair no engodo desses falsos profetas e aí se perderiam do caminho. Essa é a instrução. Então, sobre falsos profetas, ao longo da mensagem, nós vamos tratar sobre, no mínimo, 4 pontos. No mínimo. Quem são, o que eles podem nos causar de tanto mal, quais os malefícios que eles podem trazer para nós, como desmascará-los ou como reconhecê-los e como é que nós podemos nos prevenir. Então a nossa mensagem ela vai sendo desenvolvida dentro desses 4 pontos, especificamente quando nós tratamos sobre os falsos profetas. Vamos lá. No versículo 15, Jesus fala, né? Acautelai-vos dos falsos profetas. E assim, uma forma de nós analisarmos ou começarmos a reconhecer esses lobos em pele de cordeiro, nós precisamos voltar ao texto. Você pode ir para a sua Bíblia, né, e ver qual é o contexto desse sermão. Qual é o contexto desse sermão? Para quem Jesus está falando? Né, quem é que Jesus enfatiza, quais são os pontos, quais são as preocupações que ele vem falando em relação aos seus discípulos no sermão, no próprio contexto do Sermão do Monte. Então, o falso profeta, a gente já pode aqui entender que é alguém que não defende o caminho estreito que Jesus está apresentando. Então, o falso profeta é aquele que não apresenta esse caminho estreito, é aquele que não advoga esse caminho estreito, é aquele que não defende esse caminho, é aquele que não traz ênfase em sua mensagem sobre esse caminho apresentado por Jesus como um caminho estreito. Esse falso profeta, até ser... ele pode até não ser desatinadamente um herético em outras áreas. Na verdade, ele pode se mostrar um firme defensor da ortodoxia, né, da doutrina, mas o caminho que esse falso profeta recomenda não é estreito, muito menos perturbador. E por isso, o que pode acontecer? Certamente, né, ele vai ganhar muitos ouvintes, porque nós temos também uma profecia de que nos últimos dias as pessoas elas teriam dificuldade para ouvirem a verdade, a verdadeira doutrina, a sã doutrina. Elas teriam como coceira nos ouvidos e elas gostariam mais de ouvir fábulas, histórias, contos, tantas outras coisas. Então isso é oportuno para o falso profeta. Na pregação deles existe uma peculiaridade de que, por exemplo, eles não enfatizam ou não apresentam o que Jesus apresentou lá em Mateus 5, a partir do versículo 3. Eles não tratam sobre a pobreza de espírito, não levam as pessoas a um autoexame, ou seja, a uma consciência, a fazer um exame de si mesmo, a examinar a sua maneira de viver, para que cheguem a um clamor pela misericórdia de Deus. Nada de que venha condenar essa hipocrisia religiosa, ou muito menos eles abordem suas mensagens sobre a conduta, uma conduta reta e uma atitude, né, que realmente fale sobre o caráter. Normalmente eles vão tratar sobre isso e por isso é inevitável que nas suas mensagens, nas suas preleções, eles sofram algum tipo de perseguição. É até possível, preste atenção, que em algumas circunstâncias, tudo o que eles falem seja até verdade. Contudo, como eles omitem partes difíceis, existem algumas partes mais difíceis da verdade, eles não dizem a verdade completa. E por isso a mensagem deles toda é uma mensagem
falsa. O problema dos falsos profetas, esse problema sempre existiu entre nós. Então o profeta é fundamentalmente o que? O mensageiro de uma outra pessoa. E esses falsos profetas, o que é perigoso, né, e o que é delicado, é que eles alegam estar falando da parte de Deus. Então, como se deixa os seus ouvintes meio que encurralados. Eles trazem essa ênfase de que estão falando da parte de Deus. Então, a gravidade do perigo é que eles representam, não é porque eles são aceitos pelo que dizem ser. Surgem na igreja e ali eles reúnem um grupo de seguidores. Jesus falou sobre isso lá em Mateus 24. Quando Jesus está falando do princípio das dores, ele fala de diversas situações, né? diversos acontecimentos. E um deles, você pode prestar atenção no versículo 11, né? Mateus 24, versículo 11, e também no versículo 24, ele vai dizer que nos últimos dias, nos momentos que antecedem a volta de Jesus, sabe o que ia acontecer? O surgimento de falsos profetas para enganar as pessoas. Muitos seriam enganados. Você já parou para pensar sobre isso? Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus 24. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 11. Veja só, ele diz: e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. No versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então preste só atenção no que Jesus está falando. Isso é extremamente sério. Não só Jesus falou sobre isso, mas os apóstolos, Paulo, Pedro, João, né? O próprio Judas, na sua carta, ele trata sobre isso. Judas ia escrever sobre uma outra temática, mas ele toma a iniciativa de escrever exatamente para que os cristãos ali, eles pudessem aprender a ter um cuidado, a defender a fé por causa do surgimento dos falsos profetas. Então assim, aí a gente vai entender a importância sobre discutir esse assunto. Por que Jesus inclui no final do seu sermão uma orientação sobre essa? Quais os males que esses falsos profetas podem nos causar? Quais os estragos, né, que eles podem trazer? O que de tão perniciosos eles são, né? O que de tão catastrófico eles podem nos causar? A história da igreja, eu creio que você sabe, a história da igreja de Cristo, ela é inseparável da história das tentativas de Satanás de destruí-la. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Paulo, lá no capítulo 20, versículo 29 a 31, Paulo fala, creio que ali, sobre uma direção do Espírito Santo. O Espírito Santo compartilhando a ele, Paulo está falando sobre a igreja de Éfeso, e ele fala ali de que depois da sua partida, se levantaria dentro da igreja, falsos mestres e arrebatariam várias pessoas para segui-lo. Então, esses grandes desafios, esses desafios difíceis, eles surgiram de fora da igreja, isso é verdade, mas os mais perigosos sempre foram os que surgiram de dentro. Nós não estamos falando aqui daquilo que nos preocupa fora da igreja, porque isso é mais fácil nós detectarmos. A nossa preocupação e a orientação, e eu creio que a preocupação do Senhor Jesus ao instruir os seus discípulos aqui, e trazer essa instrução para nós, é com aquilo que surge de dentro da igreja. De dentro da igreja, porque de dentro surgem os falsos mestres, os mercadores do erro, que se disfarçam como mestres da verdade. Atentemos, olha o que Pedro diz na sua segunda carta. Pedro diz que como é que eles introduziriam essas heresias. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Pedro fala sobre isso, o capítulo 2 de Pedro, né, a segunda carta, praticamente o capítulo 1 e o capítulo 2 tratam sobre isso.
E eles se apresentariam de maneira muito disfarçada, muito imperceptível, muito dissimulada, colocando heresias destruidoras. Quando nós pensamos sobre os falsos mestres, né, que eles podem usar as formas mais adaptadas ao tempo, à cultura e ao contexto, eles sempre usaram essa situação, nós imaginamos a situação de Adão e Eva. Quando ali no Jardim do Éden, quando o profeta, o falso profeta mor, ou o falso profeta principal, que é Satanás, quando ele pega a palavra, ele distorce. Adão e Eva viviam bem, viviam no paraíso, desfrutavam de um relacionamento verdadeiro, genuíno com o Senhor, estavam vivendo em comunhão plena com o Senhor. Chega Satanás, né, personificado ali, né, através da serpente, e faz uma interpretação, ele reinterpreta, usa a palavra, é isso que eu quero dizer para você. O falso profeta jamais ele virá a nós sem a Bíblia, sem a palavra. Ele vai usar sim a palavra, só que ele vai fazer uma hermenêutica distorcida, diabólica, uma hermenêutica do inferno, com distorções daquilo que Deus disse. E ele consegue convencer Eva, que consequentemente consegue convencer o seu esposo. E nós sabemos qual foi o resultado, o que eles perderam, nós sabemos o final dessa trama, nós sabemos o final dessa história. O poder de persuasão que ele tem, de tentar convencer a partir da palavra. Presta atenção, porque quando o falso profeta chega, ele não vai trazendo um livro de qualquer autor secular, não. Ele vai trazer a Bíblia. Ele vai usar a Bíblia para tentar enganar a mim e a você. E se nós não conhecermos a Bíblia, se nós não conhecermos a palavra, nós poderemos ser presas fáceis. Então, os profetas, os falsos profetas sempre existiram e sempre vão existir até a segunda vinda de Cristo, quando serão julgados. Como eu disse, eles enganarão até muito. Eles vão se apresentar. Como é que nós poderíamos detectá-los? Eu falei anteriormente que a forma como eles se apresentam, eles não vão defender o caminho estreito, né? Eles não vão defender esse caminho estreito. Eles vão falar de maneira muito agradável, vão ser bastante atenciosos, né? Vão ser gentil, né? E trazendo sempre uma aparência de alguém que está falando paz, que realmente é aquilo que agrada as pessoas. Onde é muito difícil hoje você perceber um falso profeta, porque eles têm uma maneira muito gentil de tratar, são agradáveis, eles falam palavras bondosas, palavras caridosas, eles vão falar sobre Deus, eles vão falar sobre a cruz, vão falar sobre Cristo. E uma pessoa que se comporta dessa forma fica muito difícil de nós suspeitarmos. Então o que estaria de errado? O que está de errado quanto ao seu estilo, quanto ao seu ensino, ao seu estilo de vida. Porque olha, o texto diz que pelos seus frutos os conhecereis. O que eles ensinam tem que estar de acordo com a vida. É indissociável a minha fé ou a minha crença com a maneira como eu vivo. Ou seja, se eu tenho essa fé, se eu sou um homem de Deus, eu preciso expressar isso no meu comportamento. Então, ensino e caráter, conduta, né? A minha conduta, o meu caráter, o meu comportamento e o meu ensino precisam ser alinhados. Eu não posso chegar aqui para você e estar falando de fidelidade se eu não defendo ou não vivo a fidelidade. Eu não posso estar falando para você de um assunto aqui e a minha vida ser discrepante quanto a isso. Os falsos profetas, Jesus está dizendo aqui, olha, vocês vão conhecer, mais cedo ou mais tarde eles vão se revelar. Mais cedo ou mais tarde eles vão se mostrar quem são, porque na verdade a motivação deles, o interesse deles é com eles mesmos. Eles não estão interessados na glória de Deus, não estão interessados em pessoas, o interesse deles é puramente eles. Ou, na verdade, assim, muitos deles são usados pelo inimigo com o intuito de enganar e afastar as pessoas do caminho estreito. Então o fruto está tanto no campo do caráter quanto no campo do ensinamento. Cuidado com o que você tem aprendido, com o que tem sido ensinado. Será que o que está sendo
sendo pregado para você é o que realmente a Bíblia respalda, tem sido toda a verdade, porque nós somos exortados a pregar toda a verdade, todo o Evangelho, toda a palavra do Senhor precisa ser pregada. Então nós precisamos entender isso para que não sejamos enganados. Então eles apresentam essa mensagem, eles não dizem realmente uma situação que seja confrontante, eles vão fugir de alguns pontos doutrinários, como por exemplo, eles vão fugir da pecaminosidade do homem, eles não vão falar muito ou praticamente não falarão sobre o julgamento, não falarão sobre os destinos céu e inferno, muito menos inferno, não falarão, não debaterão, não discutirão sobre a ira do Senhor, não falarão sobre essas verdades que são extremamente importantes, não abordarão a questão da necessidade do arrependimento. Todos precisam se arrepender para que não venham perecer. Não há essa mensagem. Então os falsos profetas, eles pegam parte da verdade, aquilo que é agradável aos ouvintes, aquilo que é agradável aos ouvidos das pessoas de hoje, e eles massageiam aqui com uma mensagem confortadora, como era no tempo de Jeremias. Pregavam paz, quando não existia paz. Como o Senhor disse, eles estão curando superficialmente a ferida do meu povo. Não existe cura. Os falsos profetas estavam fazendo isso. Jeremias chegava e dizia, olha, não é isso, vai acontecer isso. E Jeremias era rechaçado, rejeitado, perseguido, desprezado, porque ele trazia uma mensagem dura de condenação e de juízo de Deus sobre o povo. Mas a mensagem que era agradável, que o povo queria ouvir, era aquela mensagem de paz. Então assim, eles ocultam a verdade, e ocultar a verdade é tão repreensível e condenável como proclamar heresias. Não é só em um ensino distorcido, eles deixam de pregar a verdade. E é por isso que o efeito deles se assemelha a de um lobo devorador. Então assim, nós precisamos ter esse cuidado, porque os nossos dias, a gente está vivendo dias difíceis no contexto plural, em que se falar sobre isso soa como intolerância. É bom que se diga, Jesus não está aqui nos incentivando a nenhuma mentalidade de caça às heresias, mas está dizendo para que sejamos cuidadosos e cautelosos quanto a identificarmos os falsos profetas. Portanto, para nós finalizarmos, irmãos, nós devemos levar a sério essa advertência. Acautelai-vos dos falsos profetas. Nós nos importamos com tantas outras coisas, mas Jesus diz, olha, cuidado. Porque uma das intenções deles é nos desviar da porta estreita. É fazer com que andemos por um caminho, mas um caminho espaçoso. E nós sabemos qual é o destino do caminho espaçoso: perdição, destruição. Não devemos subestimar a ação e a presença deles em nosso meio. Devemos combatê-los veementemente, de acordo com as Escrituras. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós precisamos, à luz da palavra, andarmos no nosso caminho à luz da palavra, conhecendo, debruçando, estudando. Eu desafio você a não só ler, mas a estudar, a examinar as Escrituras, para que você não seja presa fácil. Então, o estudo das Escrituras sob a iluminação do Espírito Santo ainda é a melhor estratégia que nós podemos usar, tanto para desmascarar os falsos profetas, como para nos protegermos. O Senhor não permitirá que aqueles que se aprofundam no conhecimento bíblico corretamente caiam em algum erro irremediável. Não esqueça, a negligência para com a palavra de Deus é que faz tantas pessoas se tornarem presas fáceis, do primeiro falso profeta, do primeiro falso mestre que apareça até nós. Essa responsabilidade não está apenas sobre os líderes, mas está sobre todos nós. Esse acautelar proferido por Jesus dirige-se a mim e a você. Sejamos cautelosos. Sejamos cautelosos.
o caminho é estreito, o caminho é a porta é estreita, o caminho é apertado. Foi esse o caminho que o Senhor traçou, porque esse é o caminho de vida. Como eu já disse, é o caminho da renúncia, da abnegação, da entrega, do sacrifício, onde nós precisamos seguir os passos do nosso Mestre. E infelizmente a gente vive situações difíceis em que o inimigo, como sempre tentou, sempre tentará, e continuará tentando nos afastar dos caminhos do Senhor. Então, sejamos cuidadosos. Qual cuidado que você tem tido? Qual é a prudência que você tem tido em relação ao que você ouve? Certamente você tem a facilidade de escutar, de ouvir muita gente, muitas pessoas. Cuidado! Cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com o que você está assistindo, cuidado com o que você está escutando. Porque se o que você escuta não está alinhado com o que Deus diz na sua palavra, alto lá. Isso é perigoso. Você está sendo enganado e, consequentemente, levado por um outro caminho. E não é um caminho de vida, mas sim um caminho de morte. Então, atente, se cuide, preste atenção, que Deus, o que o Senhor quer de nós é que nós estejamos andando no caminho apertado, entrando pela porta estreita. Que esse seja o meu objetivo e seu objetivo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma palavra, por mais um momento em que nos debruçamos na tua palavra. Obrigado, Deus, por essa exortação de atentarmos para os falsos profetas. Nos dê, Senhor, o discernimento, a sabedoria. Nos ajude a buscarmos na tua palavra o preparo certo. Nos ajude a estarmos preparados, ó Deus, com conhecimento na palavra, para que não sejamos presas fáceis, ó Deus, dos falsos mestres dos últimos dias. Para que não sejamos enganados. Eu oro para que não sejamos enganados, mas que venhamos nos manter afirmados no caminho que o Senhor traçou para nós, que nos levará à vida, o caminho da salvação, o caminho da cruz. Eu oro pela vida dos meus irmãos, de todos aqueles que estão assistindo essa mensagem, que a misericórdia do Senhor seja sobre nós hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus imensurável, que a graça do Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos e uma ótima semana.